Imagine um mundo onde toda a humanidade está unida, falando a mesma língua e compartilhando o mesmo objetivo. Mas essa harmonia esconde um plano audacioso: alcançar os céus e desafiar os limites de Deus. O que levou à construção da Torre de Babel? E por que essa decisão mudou para sempre a história da humanidade? Prepare-se para descobrir como orgulho e ambição transformaram o destino do mundo. A história da Torre de Babel é uma poderosa lição sobre orgulho e soberania divina. Após o dilúvio, a humanidade estava unificada, compartilhando uma só língua e ambições grandiosas. No Vale de Sinar, decidimos construir uma torre que tocasse os céus, simbolizando a rebeldia contra Deus. Mas essa unidade esconde um perigo, e Deus interveio, confundindo as línguas e espalhando as pessoas pela terra. Esse momento não apenas dividiu a humanidade, mas também preparou o caminho para o chamado de Abrão, marcando o início de um novo capítulo no plano divino. Após o dilúvio, a humanidade começou a se restabelecer e, guiada por uma língua comum, encontrou no Vale de Sinar um ideal local para viver e prosperar. Essa região fértil e central representava um ponto estratégico para a sobrevivência da vida e do progresso. Todos falavam a mesma língua, compartilhavam os mesmos ideais e trabalhavam juntos, simbolizando a força da união humana. Essa unidade linguística era mais do que uma conveniência, era um reflexo do potencial ilimitado que a humanidade poderia alcançar quando agia em harmonia. Semelhanças de comunicação, as pessoas se conectavam facilmente, compartilhavam ideias e desenvolviam projetos grandiosos. Era uma era de possibilidades aparentemente ilimitadas, onde o foco não era que a coletividade pudesse conquistar. No entanto, essa unidade trazia consigo um perigo: a confiança excessiva nas próprias capacidades humanas. Enquanto Deus, o Criador, era deixado de lado. O cenário estava montado para uma transformação drástica, e o que parecia ser uma época de progresso revelaria o interesse de desafiar os limites estabelecidos pelo próprio Deus. No coração do Vale de Sinar, a humanidade deu início a um projeto ousado: construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Essa não era apenas uma obra de engenharia impressionante, mas um símbolo da ambição humana. A frase "façamos para nós um nome" revela o desejo de alcançar a imortalidade e a fama, alterando a dependência de Deus pela autossuficiência. A construção da torre era vista como um marco de conquista coletiva, mas também era uma expressão de orgulho desmedido. Os homens acreditavam que, ao erguer algo tão grandioso, poderiam desafiar a ordem divina e garantir sua própria segurança, permanecendo unidos e imunes a futuros julgamentos como o dilúvio. A torre representava, assim, uma tentativa de controlar o próprio destino, afastando-se do plano de Deus. Mas essa ambição não estava apenas ligada ao orgulho. Também havia medo. Eles temiam ser dispersos pela terra, temiam a divisão. A torre, além de um símbolo de poder, seria o alicerce da unidade que desejava manter a qualquer custo. Essa união, no entanto, não tinha como base a submissão ao Criador, mas a busca por um mundo independente. Foi nesse momento que a humanidade, pela primeira vez, tentou colocar suas aspirações acima da vontade divina. E a torre, que deveria ser um monumento à força e ao progresso, se tornaria o centro de uma intervenção que mudaria o rumo da história. Do alto dos céus, Deus observa os esforços humanos no Vale de Sinar. Ele via mais do que uma construção simples. Enxergava o coração daqueles que, movidos pelo orgulho, buscavam desafiar sua autoridade. A unidade, que deveria ser um reflexo de harmonia divina, havia se tornado uma plataforma para a exaltação própria. Foi então que Deus decidiu agir. "Desçamos e confundimos a sua linguagem", declarou o Criador. A intervenção divina foi precisa e definitiva. De repente, os trabalhadores da torre, que antes compartilhavam um único idioma, não conseguiam mais se entender. O caos tomou conta do local. Sem comunicação, o projeto monumental parou, e a unidade que os homens tanto valorizavam se desfez diante de seus olhos. A confusão das línguas marcou o fim de um sonho ambicioso, mas também trouxe um novo começo. Deus, ao dispersar as pessoas por toda a terra, estava cumprindo sua ordem original.
que a humanidade se espalhasse e enchesse o mundo. Embora pareça uma proteção, esse ato revelou o propósito maior de Deus: manter o equilíbrio e impedir que o orgulho humano ultrapassasse os limites. A torre, que deveria tocar os céus, chegou inacabada, um lembrete eterno das consequências da desobediência e da soberania de Deus sobre a criação. E assim, Babel se tornou um símbolo tanto de divisão quanto de uma nova fase na história da humanidade. Após a dispersão em Babel, uma narrativa bíblica volta-se para as gerações que descendem de Sem, um dos filhos de Noé. Essa linhagem é apresentada como central no plano de Deus, uma ponte entre os eventos de Babel e a escolha de Abrão como o próximo protagonista da história divina. As genealogias específicas em Gênesis não são apenas uma sequência de nomes, mas um registro cuidadosamente elaborado para mostrar como Deus manteve sua promessa ao longo das gerações. Sem é destacado como o ancestral de um povo que, futuramente, seria fundamental para a redenção da humanidade. Através dele, vemos a continuidade do plano divino, mesmo em meio ao caos da dispersão. A linhagem de Sem atravessa séculos e conecta Babel ao chamado de Abrão. Esses nomes carregam histórias de sobrevivência, fé e resistência, mostrando que, apesar das falhas humanas, Deus permanece fiel ao seu propósito. É nessa linhagem que encontramos figuras como Éber, o antepassado dos hebreus, indicando o surgimento de um povo especial escolhido para ser o portador da aliança divina. Esse capítulo da história marca a transição do julgamento de Babel para a promessa de redenção. Deus não apenas dispersou a humanidade, mas também direcionou seu foco para uma família específica, preparando o terreno para o próximo grande passo de sua aliança, o chamado de Abrão. Com o passar das gerações, a atenção das Escrituras se volta para Abrão, um descendente direto de Sem, que se tornaria o centro do próximo capítulo no plano divino. A introdução de Abrão na narrativa marca um momento de transição, em que Deus escolhe um homem e sua família para iniciar um novo pacto com a humanidade. Abrão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e rica, mas também profundamente enraizada em práticas pacíficas. Apesar disso, Deus enxergou nele um coração disposto a obedecer e o chamou para deixar sua terra, seus parentes e sua zona de conforto, prometendo-lhe algo muito maior: uma terra, uma descendência e a vitória que alcançaria todas as nações. O chamado de Abrão não foi apenas um convite para uma jornada física, mas uma jornada de fé. Ele precisaria abandonar tudo o que conhecia para seguir uma promessa que ainda não poderia ver. Sua partida para Harã e posteriormente para Canaã não foi apenas um movimento geográfico, mas o início de um plano divino que culminou na formação de um povo escolhido. Abrão representa o início de uma nova aliança. Após a dispersão em Babel, Deus não desistiu da humanidade, mas começou uma obra de forma mais específica, escolhendo um homem através de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Este capítulo final da narrativa não conecta apenas a dispersão de Babel ao chamado de Abrão, mas estabelece o palco para a grande história de redenção que se desenrolará ao longo das Escrituras. A história da Torre de Babel e da dispersão da humanidade é mais do que um relato sobre divisão. É um testemunho da soberania de Deus e de seu controle sobre o destino humano. Enquanto o orgulho e a ambição levaram os homens a desafiar os céus, a intervenção divina revelou que nenhum plano humano pode superar a vontade do Criador. Mesmo em meio à confusão e dispersão, o plano de Deus aparece intacto. A linhagem de Sem foi preservada, e a promessa divina contínua através de Abrão, o homem escolhido para dar início a uma nova aliança. A torre inacabada em Babel é um lembrete de que a autossuficiência sem Deus leva à ruína, mas também de que Ele, em sua misericórdia, redirecionando a humanidade para cumprir seus propósitos. Essa narrativa nos ensina que, mesmo nos momentos de aparente caos, Deus está trabalhando para trazer ordem e direção. E a escolha de Abrão é a prova de que, apesar das falhas humanas, o plano divino de redenção e vitória para todas as nações nunca é interrompido.
Se você se encantou com a história da Torre de Babel e como ela se conecta ao chamado de Abrão, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam os planos de Deus para a humanidade. Sua participação ajuda a levar essa mensagem a ainda mais pessoas.